Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, vamos falar de esportes ao vivo com o eclético Antônio Carmo. Graças a Deus é sexta-feira, Antônio Carmo. Bom dia para você. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, chegando aí com muita festa para o final de semana. Já quero aproveitar aqui, Nicolini, registrar, tem eventos na região. Dino Machado, nosso locutor da Band Vale FM, nos pede para fazer uma divulgação. O rei da quermesse. O rei dos... então ele vai apresentar lá. Tem um jogo de aniversário, né, que vai ser realizado entre Roseira e veteranos da Portuguesa Santista. Será amanhã, às 10 horas da manhã, no estádio José Eli de Miranda, o velho e bom Zito, que deixa volantão, Zito do Santos Futebol Clube da Seleção. Dizem que o Mauro Patrício, que jogou no Santos, na Portuguesa Santista, o Marcelo Passos, que jogou no Santos, no time vice-campeão brasileiro em 95, também o Orlando Bernardes, o Nando, que jogou na Portuguesa Santista, eles vêm aí. Então é amanhã, Roseira e Portuguesa Santista, os velhos da Santista, os velhos de Roseira, nesse jogo, dia 21, amanhã, às 10 da manhã, lá no estádio José Eli de Miranda, jogo de aniversário. E domingo tem também, em Pinda, o encontro de craques, ou craques entre aspas. Opa! Se o Dino for jogar, é entre aspas. Tá certo? Pessoal lá, o professor Evaldo, lá de Pinda, que está sempre nos ouvindo, está sempre nos prestigiando. No centro de treinamento lá do Independente, domingo, às 9h30 da manhã, encontro de craques. Fica o registro aqui, 2 eventos nesse fim de semana, amanhã em Roseira, domingo em Pindamonhangaba. 9h30, 10 horas, é jogo de veterano. Esse nós estamos convidados. Bom. Se não sobrar chuteira para nós já para no terceiro tempo, antes do jogo, espera os meninos jogar. A resenha é o melhor tempo da partida. Pós-jogo, que bacana. Olha, o Chico de Paula lá de Pinda, se não for trabalhar no domingo de manhã, que ele também tá na Cruz, que trabalha, eu tenho certeza que ele vai, abate uma bolinha ainda. O baixinho é esperto ali de ponteiro, viu, Antônio? Tá bom. Pensei que ia querer apitar a peleja também para distribuir cartão amarelo sem o VAR, tá certo? Não vem com o VAR aqui não, que o VAR atrapalha. Muito bom. Ó o que eu tenho aqui. Opa! Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Olha aqui, ó. Aê, estamos estreando as nossas canecas do Bate-Papo Esportivo. Olha aí, belíssimas canecas. Nosso departamento de marketing, trabalhando bem, falou assim, vamos fazer uma caneca para vocês. Eu falei, gostei. E se o nosso ouvinte, e principalmente quem está nos vendo no YouTube, né? Aí vai ver a caneca, comenta lá se gostou. Se o povo gostar muito, vamos tentar fazer uma promoção de caneca, tá bom, Antônio Carlos? Ficou bonita demais, hein? Pra Bate-Papo Esportivo. Tem até o nosso nominho escrito escondidinho aqui, tá bom? Saúde, hein? Então, para você, agora, a gente pode, esconder o líquido. Podemos esconder o líquido aqui dentro, que ninguém vai ver, certo? Mas é água, viu, gente? É água. De manhã no Bate-Papo, com certeza absoluta, é água mineral, que não faz mal. Meu querido Antônio Carlos. Aliás, os pessoal que distribui água aí, patrocinem o Bate-Papo Esportivo. Ajude os dois aqui a se manter ao vivo por 21 anos. Fale com o nosso departamento comercial, que é importante ajudar a dupla dinâmica aqui. Vamos deixar de conversa. Já dizia Alberto Júnior na Rádio Difusora de Camanducaí, né? Anuncie nessa emissora, anuncie conosco e Deus lhe pague. A gente é o Pirulito Júnior lá na redação. Coisa de louco. Ontem, Flamengo protocolar 3-0 no Remo. O Remo que abre o olho, já falamos aqui, ainda está menos de um quarto do campeonato, depois não fala que a gente é chato. Grêmio 2, Vitória 0. Né? Grêmio 2, Vitória 0, o Grêmio fez a parte dele. Aliás, não, a judiação, a nota triste, é o lateral do Grêmio que quebrou o tornozelo. Igual o nosso Caio, nosso centroavante da produção da TV, o Caião estourou o tornozelo, botou uma placa lá que vale mais que nós dois juntos
e o Maicon, acho que é o nome do menino, que estourou o tornozelo. A cena é assustadora. Quebrou o pé, né? Então, aquele acidente de trabalho lastimável que até os anos 80 acabava com a carreira dos jogadores, hoje o Grêmio fala em de 5 a 6 meses para recuperação. Tomara que se recupere bem, Antônio Carlos. Acabou o ano, vamos pensar na temporada 2027. Mesmo que volte aí daqui 6 meses, lá para novembro, já acabou a temporada, então o negócio é esquecer e trabalhar muito para operar bem, não ter problema e seguir, sorte para ele. Chapecoense 0, Corinthians 0, na 7ª rodada, o primeiro 0-0 do campeonato cheio de gols, Antônio. Demorou, hein? E o Corinthians que está com, não quer fazer, não toma gol, né? O Corinthians, ele tem no campeonato, Nicolas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos. Para 7 jogos, você fazer 6 gols é muito pouco, né? Pelo salário, o Roberto voltou a jogar ontem, o Memphis Depay nem foi, é muito pouco, 6 gols marcados. A defesa está indo bem, dá conta do recado. O Flamengo não toma gol, hein? Com Leonardo Jardim, 3 vitórias aí no Brasileiro, 2-0, 3-0, 3-0. Já havia sido campeão no 0-0 contra o Fluminense, e o Flamengo que tem um jogo a menos do que Palmeiras e São Paulo, e tem 3 pontos a menos. Se ele ganhar, ele alcança São Paulo e Palmeiras e passa no saldo de gols. O saldo de gols do Flamengo agora já é de 8, né? Marcou 12 gols, tomou 4. Bahia que pode passar em número de pontos, e a 17 com o jogo atrasado que ele tem. Mas o Flamengo outro protocolar, 3-0, o Remo sabe que vai ser... O Remo entrou no campeonato apenas para não cair, Nicolini. Essa é a verdade da vida do Remo, e sabe que é assim, e tem que batalhar muito para escapar do Remo. Hoje é o lanterna do campeonato, com a derrota ontem pelo saldo de gols. O Remo e o Cruzeiro são os 2 times que ainda não venceram na competição, né? O Remo tem 3 empates e 4 derrotas, assim como o Cruzeiro também. Saldo de gols é igual de ambos, menos 8, mas o Remo marcou menos gols, marcou 6 apenas no campeonato. Já trocou de técnico, começou com o Juan Carlos Osório, veio agora o Léo Condé, que se não ganhar num próximo jogo, no outro já também dança, vai embora, e aí vai ser a batalha do Remo nesse desespero para tentar fugir do rebaixamento. Como cai em 4, ele é, sem dúvida alguma, um grande favorito a entrar nessa zona de rebaixamento. O Grêmio que deu um bom salto aí na tabela, foi a 11 pontos, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muito para remar o Grêmio. O Palmeiras e o São Paulo são os líderes com 16 pontos, e a tabela marca para amanhã. Morumbis é jogo para casa cheia, Antônio Carlos. Aquele choque rei que vale liderança do campeonato. Aquele choque rei com o paulistano, o São Paulino, para falar, tem que ir lá assistir o jogo, empurrar o time. Eita, um bom São Paulo e Palmeiras amanhã à noite, hein, Antônio Carlos? Vai ser bom porque vale a liderança isolada do campeonato. Sim. Ambos estão aí com 16 pontos, Palmeiras leva vantagem no saldo de gols, e tem jogado bem, os 2 times têm jogado bem, apesar do São Paulo ter perdido para o Atlético, vem uma crescente com um novo treinador, né? Que assumiu, tinha 2 vitórias, deu uma melhora no time, e agora perdeu do Atlético. Mas tá no começo do trabalho do Roger Machado, tá se ajeitando, né? Do Abel há muito tempo. O Palmeiras já disse que vai poupar jogadores, não vai trocar, né? Porque o Vitor Roque tem ficado no banco aí, porque saiu machucado do jogo contra São Paulo, ainda semifinais do Campeonato Paulista, aquela coisa toda, jogou meio no sacrifício na final. Tem entrado, entrou no segundo tempo só contra o Botafogo. Vamos ver o que o Abel reserva aí. Algumas mudanças devem ser feitas, alguns jogadores vão para o banco de reservas, outros vão jogar. O São Paulo não terá o Lucas, né, que se machucou também de novo na costela, lá como já havia sido lá atrás, vai ficar um bom tempo parado também, se machucou contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, ele que vinha aí já tentando de novo ser protagonista no São Paulo, para fazer aquele trio ali com o Luciano e o Caleri, está fora o Lucas. Bom, ontem já começou aquele negócio, sai a arbitragem, né? Anderson Daronco, que ele apita o jogo andando, né? Parece que tá fora de ritmo. Eu acho que ele também já deu o que tinha de dar. Vai ele para apitar o jogo. Aí o Palmeiras fala, todo jogo tem que ter o Daronco ou aquele Wilton para apitar, jogo difícil, assim e tal, e reclama. O São Paulo, vocês ganharam os 2 últimos jogos com a ajuda da arbitragem, né?
o 2-1 do Paulista agora, os 3-2 do Brasileiro do ano passado, que não foi marcado aquele pênalti, que rendeu e que trouxe frutos terríveis na sequência para o Palmeiras, que daí passou a não ter mais pênalti marcado para ele. Bom, coisas que ficam registradas na história. São Paulo tem razão nas reclamações que ele fez. Aí o Palmeiras vai, mas vocês não lembram lá em 2023, o Copa do Brasil, e o gol de vocês foi impedido, sumiu o impedimento, inventaram um pênalti, aí vem aquela história toda, porque o VAR não resolve nada. Você lembra do Zé Poli, quando foi disputar com o Carabina, né? Aí começa, né, Antônio Carlos? Pô, aí... Não, o gol do Leivinha de cabeça na final do Campeonato Paulista 71, que o Toninho Guerreiro tinha feito o gol de São Paulo e o Armando Marques anulou e foi gol no Sérgio Valentim. Aí vem, vai passando. E aquele Serginho, quando o Serginho agrediu o Beto Fuscão lá em 78 e o árbitro não deu nada e seguiu o jogo, né? E aí vai, e por aí vai. Então esperamos, principalmente, Nicolino, que não haja problemas de arbitragem. O São Paulo não ganha do Palmeiras já faz 3 anos, acho que são 11, 12 jogos, né? Tá com um tabu aí para ser quebrado. Então vamos ver o que vai acontecer. É um jogo muito interessante. O horário não é agradável, né? Sábado, 9 da noite, lá no Morumbi, torcida única, a torcida do São Paulo com certeza vai estar em grande número por lá. Olha, só o maluco do Serginho, né? Para agredir o Beto Fuscão, que o nome diz tudo. O apelido que a molecada talvez não saiba, o Beto era um armário, né? Por isso que era Fuscão, porque na época tinha o Fusquinha e o Fuscão. E depois teve o Fafá de Belém, hein, Antônio Carlos? Que beleza! tem tudo isso que, né, na frente. O Fuscão, Nicolino, era até Beto Fuscão por conta da traseira dele, né? Do volume, né? Do volume grande da traseira. Beto Fuscão. O Rigoberto, acho que é Rigoberto Ferreira, morreu faz uns 2 anos, faleceu lá em Santa Catarina, jogou no Grêmio, no Palmeiras, seleção brasileira, jogou no São José, né? Teve passagem no Vale do Paraíba. Serginho Chulapa e Beto Fuscão fizeram grandes duelos lá pelo final dos anos 70 no futebol paulista. É isso, além de São Paulo e Palmeiras, tem amanhã Red Bull e Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro. Domingo completa a 8ª rodada, Cruzeiro e Santos no Mineirão. Santos estreia o técnico Cuca, Atlético Paranaense e Coritiba, clássico na Arena da Baixada. Jogaço, hein? Domingo, 4 da tarde. Remo e Bahia no Mangueirão, Internacional de Porto Alegre e Chapecoense no Beira-Rio, Vitória e Mirassol no Barradão, Corinthians e Flamengo fecham a rodada domingo 8h30 na Neoquímica Arena. Ontem, depois do 0-0, Dorival já acusou o golpe, como a gente diz, Antônio Carlos. Eu sei o que eu faço, sei como levar time para a final. Ano passado também fui criticado, a diretoria faça o que quiser. Se me der a mala, eu sei o caminho da minha casa. Muito obrigado, estou aqui trabalhando. Deixa o homem trabalhar, Antônio Carlos. Porque já são, acho que 7 jogos, né, sem vencer, 6 ou 7 jogos sem ganhar, pronto, pesa para um time como o Corinthians, nesse início de campeonato brasileiro aí. Campeonato Paulista ficou fora, tá, mas, né, tinha ganho lá a taça lá da Supercopa, e aí a reclamação vai começar, e o pessoal fica criticando, e o Dorival Júnior sente a pressão. Lá no Corinthians a pressão é gigantesca, né, e pega o Flamengo. É um grande teste, né, pro Corinthians. Flamengo, que não se assusta jogando lá em Itaquera, não, já conseguiu bons resultados. Cruzeiro e Santos, você falou da estreia do Cuca, treinando o Santos, ele que já treinou o Cruzeiro, e o Cruzeiro que ainda não deve ter o Arthur Jorge, né, acho que não estreia nesse domingo, não, contra o Santos, senão seria realmente interessante os 2 técnicos estreando aí nessa partida. O Vasco animadíssimo com o Renato Portaluppi contra o Grêmio, cada um buscando o Inter, que voltou a vencer, ganhou um jogo, pega a Chapecoense, que é outro time também, Nicolini, que assim como o Remo joga o campeonato apenas para fugir do rebaixamento. O Vitória já está chegando nessa fase aí, o Mirassol esse ano não se acertou, é um jogo aí Mirassol e Vitória também, de 2 times que precisam da vitória na competição. Enfim, 7ª rodada, depois tem a parada, né, Nicolini? Isso é importante também, a 8ª rodada, né? Os times jogam, depois eles só voltam a jogar dia 1º de abril, dia da mentira, porque no final de semana que vem tem seleção brasileira. Então, na segunda semana que vem não tem futebol no Brasil, tudo reservado. A seleção joga no dia 26 e joga no dia 31 contra a França e Croácia. Então, quem foi convocado aí no Brasil são 4 jogadores, né? 3 do Flamengo e 1 do Botafogo.
Danilo do Botafogo e 3 do Flamengo. Mas tem muito jogador convocado para seleções aí de fora, né? Que vão jogar, principalmente sul-americanos aí, com a seleção do Uruguai, da Argentina. Flaco Lopes foi convocado, da Colômbia. Teve gente convocada aí. O pessoal vai para os amistosos aí, e aí volta o campeonato só dia 1º. Muito bom, Antônio Carmo. Essa rodada vamos acompanhar de pertinho. Ontem a Conmebol fez os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Bom, o Flamengo é o primeiro time do grupo A, é o atual campeão sul-americano, Flamengo do Rio de Janeiro, e pegou o grupo com Estudiantes da Argentina, 2 jogos para arrancar pica-pau do oco, hein? Flamengo e Estudiantes, jogaram aí o ano passado, Verdade. Pega o Cusco do Peru, que é o patinho feio, e o Independiente Medellín da Colômbia, que tenta atrapalhar alguém por aí, meu querido Antônio Carmo. Grupo B, Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido do Chile e Deporte Tolima da Colômbia. No grupo C tem o Fluminense. O Fluminense vai pegar o Bolívar, da Bolívia, o Deportivo La Guairá, da Venezuela, e o Independiente Rivadavia, que é uma novidade da Argentina. O campo do Independiente Rivadavia podia jogar Copa Bandivale, Antônio Carlos. Né? Podia. Ele tem que jogar no campo dos outros, porque o campo deles é aquele com árvore atrás do gol, sabe assim? Aí é complicado. Esse grupo do Fluminense, convenhamos, hein, Nicolini? É um desafio ao Galo desgranhento. O Fluminense não tem do que reclamar. Se não passar por esse grupo aí, fecha a casa, tá certo? Volta só ano que vem. Só ano que vem. Grupo D é o grupo da morte, Antônio Carmo. Cruzeiro tá nele, pega o Boca Juniors da Argentina, a Católica do Chile e o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, aí não tem bobo, Antônio Carmo, tá bom? Não. Se o Cruzeiro dançar, não se classificar, vai ter uma desculpa. O grupo era difícil, sem dúvida. Porque não dá também pra gente achar que o brasileiro só... Não, a gente acha que o brasileiro entra na Libertadores, inclusive, atropelando todo mundo. Tá chegando nas finais, todo ano são 2 brasileiros. Acabou isso. Mas sempre tem uma surpresa aí. Sempre sim. O Corinthians está no grupo E, com o Peñarol do Uruguai, o Santa Fé da Colômbia e o Platense da Argentina. O Palmeiras está no grupo F, Cerro Porteño do Paraguai, Junior Barranquilla da Colômbia e Sporting Cristal do Peru. O Palmeiras também não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar, não. Antônio Campos está no grupo G. Mirassol estreia na Libertadores, né? Pela primeira vez na sua história vai jogar a Taça Libertadores de América e vai enfrentar o Always Ready da Bolívia, o Lanús da Argentina, foi campeão outro dia, sul-americano, né? Ganhou do Flamengo aí. E ganhou do Flamengo agora, semana retrasada aí. E a LDU do Equador, a Liga Desportiva Universitária Equatoriana. Vamos lá, né? LDU que parou no Palmeiras, né? Parou no Palmeiras na semifinal do ano passado, ganhou 3-0 em casa, tomou 4-0 em São Paulo. Acho que o Mirassol, do jeito que tá jogando, não passa esse grupo aí não, né? Lanús e LDU são os favoritos do grupo, inquestionavelmente. E por fim, o grupo H, com o Independente del Valle do Equador, o Libertad do Paraguai, o Rosário Central da Argentina e a Universidade Central da Venezuela. Meu querido Antônio Carmo, começa entre 7 e 9 de abril, depois da Páscoa, tá bom? Tá bom. Sul-Americano também definiu, né? Eu não tenho aqui, não sei se você tem, o grupo dos brasileiros, Santos, Grêmio. Vamos lá. Vasco da Gama. Vamos lá, tem uma galera. O Atlético Mineiro tá no grupo B. Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabelo e Juventude do Paraguai. O São Paulo tá no grupo C. São Paulo, Milionários da Colômbia, Boston Rivers do Uruguai e o O'Higgins do Chile. O Santos está no grupo D, Antônio Carmo. E tem como grande adversário o San Lorenzo da Argentina, o time do Papa Bergoglio, o San Lorenzo, time de camisa forte da Argentina, Deportivo Cuenca e o Recoleta do Paraguai. Botafogo está no grupo E, pega o Racing de Avellaneda, o Caracas e o Independente Petroleiro da Bolívia. E tem altitude, chato esse grupo. O Grêmio pega o Palestino do Chile, o City Torque do Uruguai e o Riesta da Argentina. O Vasco está no grupo G, pega o Olímpia do Paraguai, o Audax Italiano do Chile e o Barraca Central da Argentina. E no grupo H tem o Bragantino, Antônio Carlos. Bragantino está na Sul-Americana. Pega o River Plate da Argentina, o Blooming da Bolívia e o Carabobo
da Venezuela, também entre 7 e 9 de abril, a primeira rodada da Sul-Americana. E o Botafogo, não sei se falou do Botafogo, que o Botafogo veio também para a Sul-Americana por ter sido eliminado. Sim, aí da Libertadores, né? Falo dele, né? Grupo agora, então, quer dizer, o Racing de Avejaneda, o Caracas e o Independente Petroleiro. Certo. Grupo chato do Botafogo. O River Plate, 4 vezes campeão de Libertadores e tal, o River Plate jogará contra o Red Bull Bragantino lá no Cícero Marques. Capacidade para 10 mil pessoas lá em Bragança Paulista. Né? River Plate que já jogou contra o Paulista de Jundiaí, Libertadores de 2006, né? Paulista foi campeão da Copa do Brasil em 2005 lá no Jaime Sintes. Foi campeão, sei lá, naquele ano. Por aí. Jogou lá. River Plate vai conhecer mais um estádio pequeno aí do interior de São Paulo, enquanto o famoso Nabia Bichedil, antigo Marcelo Stefani, passa por reformas. É isso. E ali a reforma vai ser demorada, meu querido Antônio Carmo. Olha, começa a Série B, viu, Antônio Carmo? Série B, bem lembrado, começa amanhã. A Band vai fazer a cobertura de alguns jogos, TV Band, vai ser legal. Né? Cobertura aí de time da Ponte Preta. Foi meio dividido aí, um monte de gente acompanhando. A TV Band estará transmitindo alguns jogos. Como a gente dizia quando a gente era plantão esportivo, eu fui você também, Antônio. Passando em revista na Série B, Ceará e São Bernardo, Vila Nova e CRB, Operário e Atlético Goianiense, Botafogo de Ribeirão e Fortaleza, Cuiabá Esporte, Avaí e Juventude, Náutico, Criciúma, Atletique, Ponte Preta, Goiás e América de Minas, Novo Horizontino e Londrino, Novo Horizontino que rodou na Copa do Brasil para Jacuipense no meio de semana nos pênaltis, Antônio Carlos. Perdeu ontem, foi eliminado, perdeu uma grana grande aí o Novo Horizontino, que surpreendeu no começo do ano, sendo vice-campeão paulista na final contra o Palmeiras, né? E aqui, que falei, Novo Horizontino e Londrina, eu comentei antes, né? Que os dois poderiam estrear como campeões estaduais. O Novo Horizontino estava na final com o Palmeiras, o Londrina na final contra o Operário. Os dois perderam. Então é um encontro de vice-campeões, né? De São Paulo e do Paraná. O Novo Horizontino contra o Londrina, esse jogo no domingo. Então, vê aí o Ceará que caiu, tá querendo já voltar, o Vila Nova que tá sempre batendo na trave. O campeonato da Série B é muito bom. É muito bom, sem dúvida alguma, a gente vai acompanhar de perto também, contando os resultados aqui. Olha, para a galera de São José, deixa eu só fazer um registro aqui, Antônio Carlos, estão sendo vendidos os ingressos para o amistoso internacional da Seleção Brasileira Sub-20, que acontece no fim do mês no Martins Pereira, hein? Brasil e Paraguai. Sábado, dia 28. Mais de 1.000 ingressos vendidos, ingressos a partir de R$20, preços acessíveis, Antônio. A CBF divulgou a nota lá, foram liberados 8.000 e tantos ingressos apenas, mas tem capacidade para 12, 13 mil, e está esperando um bom público aí. Jogo da Seleção Brasileira Sub-20, contra o Paraguai, amistoso, seleção que vai se preparando para disputar, acho que é o Campeonato Sul-Americano aí. Muito bom. E hoje tem o João Fonseca pegando o Alcaraz. Aí sim. Meu querido Antônio Carlos. Tire as crianças da sala. João Fonseca que deu um calor no Yannick Sinner no Masters 1000, 2-0 para o Sinner, 7-6, 7-6 no tie break, pau brabo. E agora pega o Alcaraz, só o número 1 do mundo. E aí, Antônio Carlos, é jogar leve, pouca água, vamos pro jogo? Ele passou lá pelo primeiro adversário lá em Miami. Ganhou 2-1. Em Miami, 8 da noite, a programação, cheio de brasileiro lá, o Alcaraz sem tirar força da torcida brasileira que prestigia o João Fonseca nesses jogos aí. O Alcaraz, grande favorito, obviamente. Não chegou na final com o Yannick Sinner, Sinner perdeu na semifinal para o Daniil Medvedev, uma zebra, e agora está firme aí para buscar o título de Miami. Vamos ver. Bom para o João Fonseca esses jogos, né, Nicolinho? Já jogou com o número 2, jogou bem, perdeu, normal, agora joga com o número 1 do mundo e tem o favoritismo. João Fonseca entra na quadra falando, Carlos Alcaraz,
pode começar sacando aí, certo? A responsabilidade é sua, estou aqui para destruí-lo. E aí tem que jogar leve, tem que jogar solto. Esse é um jogo que você, né, já se conhece, são meio que amigos aí no circuito, nunca jogaram, mas tal. E aí fala, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Se conseguir uma vitória, entra para a história. Se perder, aquilo que você falou aquele dia lá, não podia perder para o Sinner tomando 6-0, 6-0. E não perdeu 7-6, 7-6. Fez jogo. Então hoje vai ser muito bom ver esses dois jovens aí atuando. O Carlos Alcaraz, que também é jovem ainda, Nicolini, pouco mais de 20 anos, mas já é o número 1 do mundo. E é bom pra chuchu, joga muito. A gente viu nascer e falava, olha, tá chegando, esse Alcaraz é bom, esse espanhol é esperto, ainda encarando Nadal, Federer, Djokovic. E a gente viu ele chegando aí com 17, 18 anos e hoje já é o número 1 do mundo, meu querido Antônio Carmo. E é bonito de ver essa história do tênis mundial acontecendo e que o João Fonseca chegue também aos píncaros da glória, como já chegou o Guga Kirten, meu querido Antônio Carmo. Grande nome do tênis brasileiro de todos os tempos. Nicolini, não tem rodada da Série A2 desse fim de semana para o São José, vai jogar só quarta que vem. Tem um jogo interessante, que é Juventus e Sertãozinho, domingo 10 da manhã na Rua Javari, jogo do grupo do São José. Então, para quem quer acompanhar um futebol mais de perto no Vale aí, profissional, é o Jacareí contra o Comercial de Ribeirão Preto. Olha só, o Comercial de Ribeirão Preto, que tem história, tradição, comercial de tantos anos jogando a Série A do Campeonato Paulista. No Martins Pereira, no Dario Rodrigues Leite. É verdade, jogou muito, muito tempo esse Comercial, que foi muito famoso. E era um time que, quando jogava no Palma Travassos, lá contra Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não dava moleza, ganhava, revelava jogadores, era sempre um time bom. Vem aí para enfrentar o Jacareí Futebol Clube do Augusto Ambrósio amanhã, 3 da tarde, no Duca Ambuzano, em Jacareí. Jacareí, se ganhar amanhã, praticamente carimba a sua classificação à próxima fase do campeonato. Bom jogo. Bacana demais, boa sorte para a rapaziada aí do Jacareí Futebol Clube, amanhã, 3 da tarde, então, no Duca Ambuzano, em Jacareí. Ufa, acho que é isso, hein, Antônio Carmo? Vamos nessa, que já é sexta-feira, né, rapaz? Quem fez, fez. Só tomar até um golinho d'água aqui, porque a garganta fica seca, né? Dá uma benzida com a nossa caneca aqui do bate-papo esportivo. Boa. Aí. Vamos arrumar algumas aí para os nossos fiéis ouvintes internautas que estão sempre nos prestigiando. Muito bom. Ótimo final de semana, Antônio Carmo. Até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. A você um grande abraço, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo.